E-O-N-O. 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 Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Seu Carazinho, o senhor não diga palavrões aqui, porque isso é uma rádio séria. Uma rádio? Uma rádio, inclusive. Alô, audiência da EO. Estamos abrindo mais um Barba, Cabelo e Bigode. Tu tem que perguntar para ele por que barba, cabelo e bigode. Deve ter uma versão diferente, né? A gente já sabe decora isso. Não, mas ele não sabe. Vai sair o natural aqui, não precisa me dizer. Mas apresenta o moço aí. Não, mas peraí, tenho que apresentar o programa primeiro. A rádio. Barba, Cabelo e Bigode comigo, post-scriptum, assistente número 1 do mestre que está aqui à minha direita. Marino Bueira, o homem que já leu 88 mil... Sabia dessa, Carazinho? Esse cara já leu 88.879 livros. Não, 80 já. Já foi para 80? Já foi para 80. 88 mil. Essa semana. Eu não acredito muito nisso, cara. Terminou essa semana. Eu acredito porque é ele que eu conheço. Eu sei que ele não Evidente. Não, ele já viu a biblioteca minha, né? Tá. É que ele vem me dizer que o dono da Microsoft, lá, como é o nome dele? O Bill Gates. O Bill Gates lê 25 livros por semana. Não memoriza. Não tem como o cara memorizar ler 25 livros por semana. Eu não acredito Quantos nessa. mil? 25 livros por semana. Quem faz isso? O Bill Gates. Bill Gates? Mas é livro no computador, é mais fácil. Mas não tem como memorizar, cara. Tu liga o computador e pronto. Eu acho que ele põe o cérebro. Isso. Ele põe o cérebro dele lá dentro e os caras jogam copia no livro e joga para dentro do cérebro. Ele copia, chama isso, né? Copia não, e sei. cola. No meu tempo era copiar. Não, ele copia do coisa e cola no cérebro. Pois Barba, Cabelo e Bigode de hoje, terça-feira, Véspera de Carnaval. 18, véspera de Carnaval. Além de nós termos aqui de novo o autoconvidado Pamplona. Que não larga os pés, né? Tu sabe que... Meu amigo Fernando. Viu, Carazinho? Eu que me convido. Esse programa não tem convidado. Normalmente somos nós dois que apresentamos. Eu de metido, né? Como o nosso repertório... o Fernando já teria me falado qual. Como o nosso repertório é muito grande, não há espaço para convidado, entendeu? Mas aí o Fernando insistiu... Se liga toda semana, né? Ele passou mais ou menos uns 6 meses ligando aqui para o pessoal da rádio. Pô, eu preciso desse programa, porque eu conheço futebol de antanho e tal. Eu digo, que de antanho, cara? Ele disse, eu sou até amigo do Carazinho. Ele falou isso, né? Falou. Esse foi o argumento decisivo pelo qual nós aceitamos a presença dele aqui. Então, ele falou que viu o Vevé jogando. Não, eu vi. Ele jogou com o Vevé. Eu vi o Vevé jogando. Ele jogou contra o Vevé. Eu joguei contra o Vevé. Eu não vi ele jogar. Eu vi jogar depois, quando já teria parado. Mas ele jogava no Veronese de Canoas. Depois, um pouco, daqui a pouco. Nos ganhou. Então, há divergências. Eu lamento, meu amigo Fernando. Eu trago o convidado e o cara me desmascara. Ele veio do Floriano para Só um pouquinho, não dá para falar dois ao mesmo tempo. Mas 4, então, aí não. As pessoas não escutam e não entendem nada. Não vai dar. Então é Barba, Cabelo e Bigode, do dia 18, que é apresentado por esse que vos fala, o Post-Scriptum, e o mestre que já leu 88.888 livros. A gente tem hoje conosco aqui o Fernando Pamplona. De novo. E terceira vez. E o Carazinho, grande zagueiro que tomou vários arrodeões do Larry, do Bodinho e do Vevé. Quiçá o Vevé. Cara, aliás, deixa eu fazer uma primeira pergunta para ti, mestre. Não, está bem. Abre o programa, tá? Mas já não está aberto? Não, abre agora. De novo, as páginas. Oficialmente. As páginas internas do programa. Oficialmente. O laboratório. Falando sobre o Vevé aqui, ele vai nos esclarecer uma dúvida. Não, mas antes disso, pós-escrito, tem uma dúvida histórica aqui que está sendo resolvida hoje. Até a semana passada, nós achávamos que havia um só Carazinho, que é o cara...
O Cará e o Carazinho era a mesma pessoa, segundo o Fernando Pamplona. Não, para mim sempre foi dois. Foi dois? Um amigo teu que botou no Face lá que era o mesmo. O Bastos. Que era filho do Helmut Kloss, o deputado. Bastos, o Bastos. Sérgio Helmut Kloss. Sabe, o Bastos, com toda aquela carreira, aquele nome dele, foi secretário de comunicação do Colares. O Bastos me ligou e disse: olha, existe um só Carazinho, o filho do Sérgio Kloss, deputado, tal, não sei o quê. Esse é o Cará, que chamava de Carazinho também. Agora estamos comprovando aqui que tem dois Carazinhos. Não. Um que está vivo aqui ao nosso lado, e um o outro, infelizmente, já morreu, né? Tem o Carazinho e o Cará. O Carazinho e o Cará. Que nem tinha o Bedeu e o Bedeuzinho. Bedeu e Bedeuzinho, Tião e Tiãozinho. O Carazinho, que está aqui conosco, não tem nada a ver com o Cará, que era um jogador, um meia-esquerda. Apenas nascemos na mesma cidade. Carazinho, cidade do Leonel Brizola. O pai dele, a senhora, a mãe dele, Fala sempre perto do microfone. toda a família dele Carazinho. são meus amigos. Cidade onde viveu, nasceu o Brizola. O Brizola nasceu em Arvorezinho, então né? tu és o Carazinho, Próximo. que era zagueiro. Próximo E é o Cará Arvorezinho. é quem? Meia esquerda. Meia Mas esquerda. eu estou fazendo uma situação política, histórica aqui, a terra do Brizola, ninguém prestou atenção. Não, repete. É que todo mundo sabe, né? Que o Brizola, Brizola nasceu em Carazinho. Carazinho não era Carazinho antes, né? Era uma vila, né? Posso interferir? Pode, deve. Ao lado Fala, do campo do Glória de Carazinho morava a senhora mãe do Brizola. A senhora mãe do Brizola, aos fins de semana, tinha jogo do Glória, ela fazia pastéis para vender no estádio do Glória de Carazinho. Falei. E era a Glória, né? Que fantástico, E era a né? Glória. Esse programa aqui descobre coisas fantásticas. A mãe do doutor Brizola fazia pastel. Era do pastéis, não era um. Apesar de ter sido jogador de futebol, ele fala um português correto. Para fazer a concordância, não é como o Bolsonaro, né? Não é como o Bolsonaro, ele fez a concordância em vários pastéis. E aí, se me permite mais um minuto. Permitimos, claro, né? O homem é cheio das permissões. Tinha no Rio Grande do Sul um cidadão que patrocinou todo o estudo do Leonel de Moura Brizola. Chamava-se Ernesto José Anoni, prefeito de Carazinho. Falei. Lá tinha a Fazenda Noni, né? Fazenda Anoni. Que o Brizola depois... ficou aqui, exatamente. O Brizola depois... Ele pagou todos os estudos do seu Leonel de Moura Brizola. Tudo bem. Esse programa, além de futebol... Só política, tem uma coisa tudo. aqui que não conferiu aqui, que o Carazinho falou, que nós chegamos à conclusão que está errado. O Carazinho falou aqui para nós que o Vevé veio do Veronese para o Inter, quando todos nós sabemos que o Veronese veio do Floriano para o Inter. Não. Antes tinha jogado no Veronese. Mestre, me permita. Eu também, eu achava que era... Todos nós não. Nós temos uma rixa Uma rixa. há muito tempo. Eu te disse sempre que o Vevé tinha vindo do Veronese para o Inter. Tu disse, não, que não e que não. É que nem aquela outra... Os 30 dinheiros. Os 30 dinheiros, que ele inventou. Ele criou uma rusga Interna. dentro do programa, uma certa feita. Tá? E aí não era nada comigo o troço. Aí Tu está falando, não é do Vevé agora? Não, já mudei de assunto e vou O programa é eclético, né? Pô, peguei ele em duas. Aí ele inventou uma rusga e criou um problema e não sei o quê. Ficou de mal com a apresentadora do programa. Como era? O que era? Cartomante. Com a cartomante. E aí depois pegou e me veio para cima de mim dizendo que eu tinha vendido ele por 30 dinheiros. Que nem Cristo, que nem Judas, que nem Judas. Que nem Judas. Judas, É a ele é o- mesma coisa ele é o do Vevé. Judas. Ele sempre Ele é o afirmou Judas, aqui ele é o Judas. que o Vevé veio do... Viu? O microfone fugiu de ti lá. Eu posso, modéstia à parte, Ele falar? sempre afirmou que o Vevé veio do Floriano. Pro E Inter. eu para o Inter. E eu disse sempre que o Vevé veio Agora do Veronese para o Inter. O Carolzinho vai trazer o Vevé aqui no próximo programa, é amigo dele. E o Vevé vai nos contar aqui realmente. a gente Tu tem contato com o Vevé? Mata E ressuscita, cobra. né? Não, mata e ressuscita os caras. Há tempo eu não tenho contato com ele, mas vou procurar. Se o Vevé disser aqui que veio do Veronese, eu não acredito. É equivocado. Por isso que em determinada época eu apresentava o mestre, o insofismável, porque Jogava muita bola. ele é Não, mais... né? Também. Quem que jogava muita bola, o Vevé? Muita bola. Eu. Quem que jogava? O Vevé não jogava bola, ele jogava muita bola. Ah, O Vevé, você que Só que o grande problema do Vevé se chamava cabeça. Todo e qualquer clube que ele jogava, se não dava uma bola para ele, ele queria brigar com os companheiros. É tipo da Alessandra, assim. Incrível Guri o mimado, gênio dele, querendo Alessandro. Mas um monstro de jogador de bola. São dois
meias que tive a felicidade. Com o Cará, eu joguei 4 anos no Cruzeiro. E com o Vevé, nós fizemos uma excursão à Argentina, jogamos 4 jogos. Os 4 jogos, ele acabou com o jogo lá. Só que chegou aqui, se agarrou a pau no vestiário com outro jogador lá e aí não deu. Ele embora. É esse o caso. E não tinha as más línguas e falavam outra coisa além disso do Bebé, né? Ah, bom, aí outra coisa que eu falar? não posso falar. O cara jogava com a gola levantada? O que as más línguas podem falar? Não sei, diz que jogava mal, que não... Várias coisas. É que não, como é que é? Não compunha, recompunha, como é que é, né? O Vevé tinha esse problema, né? Os técnicos da época não gostavam porque ele não recompunha, né? Ele fazia um meio de campo, Ica e Vevé. Meu Deus do céu. Ica, você lembra do Ica? O Floriano. Federal. Ica e Vevé. Não leva mal que o senhor falar, eu sei. Jogou no Inter depois o Ica. Claro, o Ica é um tremendo jogador. Veio do Floriano também. Floriano. Vamos fazer o teste aqui. Esse programa tem 3 ou 4 coisas fundamentais que a gente repete sempre e que a gente testa os convidados. Primeiro, escalação do Renner de 54. Valdir, Orlando e Paulistinha, Edgar, Bonzo, Ivo Andrade e Olávio, Pedrinho, Breno, Juarez, Enio Andrade e Joesi. Mas o Ivo Andrade nem sempre, o Ivo Andrade nem sempre era titular. Tinha o Gago, o Léo, Henrique Léo Xerimino, o Léo Cuspida, no Cruzeiro, o Léo que é Cuspida, lateral esquerdo. O Léo veio de Uruguaiana. Henrique Léo Xerimino. Essa talvez tenha sido fácil para ti, porque tu viveu aquela época, entendeu? Agora tem uma mais complicada. O senhor foi bom, né? Senhor. Nunca te chamaram de senhor. O nome da seleção brasileira de 58? Não. O senhor me permite? Depois, deixa eu te dizer. Tem uma mais, de senhor a horas, né? Tem uma mais complicada para ti, que é o seguinte. Por que na Argentina não há jogadores negros, assim como tem em abundância no Brasil, que inclusive os jogadores no Brasil, os negros, se servem do futebol exatamente para a ascensão social? Por que na Argentina não tem jogadores negros? Porque a raça negra na Argentina é bem menor que em qualquer outro país. Já se o senhor sai no Uruguai, já é um pouquinho diferente. São os mulatos praticamente negros e grandes jogadores de bola. Todo zagueiro da Argentina e do Uruguai, qualquer um deles vem aqui, joga em qualquer time do Brasil de costa. Zagueiro, mas por que não tem jogador negro na Argentina? Não, mas ele já, de certa forma, explicou, né? Explicou, não, mas não é a versão completa. A raça não é negra isso que lá é em menor quantidade não, de pessoas. a resposta não é essa. Isso é uma resposta um pouco rasa. O contexto é mais complexo, mais profundo. O mestre vai te esclarecer. Por quê? Não, mas Não. Quem responde é tu. Deixa eu fazer uma pinta útil. Por que no Brasil não tem jogador índio? E na Argentina tem os montes? Não, pera, deixa ele responder a dos negros primeiro. Não, tá bem. Não, no Brasil não tem jogador índio Só pode. por causa do Bolsonaro. Ah, bom, pode ser. Quer matar todos os índios. Já a coisa aqui já pegou. Já. Não, responde para ele, faça favor. Mas ele já sabe. Ele já falou sabe. Que não tinha os negros lá. O cabeção aqui é tu. Menor quantidade. A economia argentina não era feita com grandes culturas que viviam o trabalho escravo. É isso, né? Não. Mas em compensação tinha os índios, né? Lá tem os índios, né? Aqui não tem jogador índio. Não, teve um índio no Inter. Teve o do Flamengo também, né? Teve do Flamengo, centroavante do Flamengo. O índio do Flamengo? O índio do Flamengo? Mas que jogou na seleção brasileira. Mas qual é o jogador? Não tem jogador em abundância índios na Argentina. Mas aqueles caras deles, tudo Guarani, pô. Tudo Guarani, a carinha deles, tudo. Isso tudo está deduzindo. Eles são de origem alemã, tá bom. Não, mas... Tem o Kahneman. Eu tenho cara de índio, não tenho? Tem Kahneman. Não tenho? Eu sou bugre. A minha mãe era bugre e eu sou descendente de argentino. Meu pai veio com 20 anos de Buenos Aires. Se tu me olhasse jogando num time lá na Argentina, eu ia dizer que era índio, não, né? Claro, porque a tua mãe era bugre. Tu é um índio bonito, né? É um índio bonito. A tua mãe era bugre é índio. Pois é. Então. Sim, mas minha mãe era daqui. Mas ela foi se frescar lá na Argentina. Não foi, não. Deixando de lado a cor, qual é o jogador argentino, o uruguaio que veio jogar no Brasil e não é craque? O senhor me diz um que eu vou ficar quieto. Que não é craque? Que não é craque? Vários. O Teves. Dario Pereira. O Salomão. O Teves. Salomão. Ramos Delgado no Salomão, está aqui o Salomão. Ramos Delgado no Santos, aos 34 anos, ele veio jogar no Santos. Ele não jogou na seleção brasileira porque não queriam que ele se naturalizasse brasileiro. Ele jogava tanta bola
chamado Ramos Delgado. Eu não vi jogador igual até hoje na minha vida, tirando o Ayrton Ferreira da Silva, que esse foi um monstro jogador de bola. E o Figueiredo? Menos. Ramos Delgado, eu vi jogar no Santos. Não, normal. Tecnicamente, pode ver, qualquer jogador uruguaio que vem aqui de defesa, ele sabe marcar sem fazer penalidade. Joga muito com o corpo. Olha, o maior exemplo. Foi o Grenal até agora. O Cuesta, do Colorado. O maior exemplo, né? Nenhum. O Cuesta, do Colorado. O que tem o Cuesta? Argentino, jogador de defesa. Mas é um monstro. Mas é um aloprado. Não cabeceia. Não cabeceia. Fernando, perto disso que eu citei aí, vai me desculpar. Não, claro, eu concordo. É bom jogador. Não, eu estou brincando. Agora, É o contrário, né? Delgado, Dario Pereira, Walter Cano, pelo amor de Deus, que até agora, quando é que o Guerreiro jogou contra o Grêmio? Não toca na bola, porque até o jogador reserva do Grêmio marca ele. Quem que tu está falando? O Guerreiro, até agora, que gol ele fez de Grenal? Nenhum, ele Não, mas para não, os caras não dão bola para ele, como é que ele vai fazer? Os caras não é tudo que estão dizendo não, também. Mas não passa bola para ele, como é que ele vai fazer gol se a bola não chega nele? Então o treinador... O problema do Inter é outro argentino. Engraçado. Ele está treinador e sem treinador e o cara não O Cudê não, é o D'Alessandro. O D'Alessandro. O D'Alessandro é um atraso para um time de futebol, né? Quando ele pega a bola, dá aquele floreio então da bola, enrola, a defesa toda está formada esperando, vem, nós estamos prontos. Mas agora, como é que um cara consegue enganar 10 anos, então? Não é que enganar, é que ele é um bom jogador com a bola, ele é um bom jogador de bola, não de futebol. Mas o Maria, ele joga bem bola. Não, mas espera um pouquinho, eu preciso fazer uma interrupção nessa conversa de vocês, que é o seguinte... Esse senhor aí, o seu Carazinho, ele veio aqui hoje para a gente relembrar do passado. Os caras estão no presente, não do presente. Nós estamos falando do Inter de agora. Isso aí qualquer um sabe, é só abrir jornal, ler rádio. Ele tem que contar, o Carazinho tem uma passagem histórica, né, Carazinho? Então, acompanhou o Cruzeiro na excursão. 61, 24 jogos. Ganhamos 15, empatamos 5 e perdemos. Eu tenho uma curiosidade... que muitas pessoas têm, porque o futebol é uma coisa super fechada, tá? Sim. O seguinte, já inclusive fizeram eventualmente assim uma que outra matéria sobre isso. Tem muito puto no futebol, jogador. Que pergunta, hein? Puto, tu falou puto. Na minha época, pode? Que eu me lembre, em Portugal tem, né? Hein, Maria? Em Portugal tem, né? Que eu me lembre. Em Portugal tem muito. Falavam muito um aí, mas eu não vou citar o nome. Falava muito. Não leva mal. Do Cruzeiro? Não. Mas o Saladuro era famoso. Mas não é da minha época. O Saladuro é anterior. Valdir Saladuro foi bem antes de mim. Não é o Valdir, é o outro. Não é o Valdir. Não, Valdir Saladuro. O nome dele, Valdir Saladuro. Não era o Valdomiro? Não, Valdir. Valdir Saladuro. Picasso, Cacique, Carazinho, Tonico e Nonô. Chagas e Cará. Esse Chagas jogava muita bola, esse veio do Foreno Mauro, também. Raul Talhari e Hilário. E mais os Raul reservas. Os caras o jogavam José muita bola. de Almeida, tinha o Negão Salvador, toda aquela turma lá. Eu não me lembro de, pelo menos, desconfiar de ninguém. Agora, em outros clubes, aí eu vi uma vez falar, fiquei, e não do Grêmio, né? Do Grêmio. Da cadeira 32. Do Grêmio, era do Grêmio. Ele falou, era do Grêmio. Era do Grêmio. Não precisa dizer nome, Só diz a posição. Só diz a posição. O goleiro, aquele a camiseta que ele não, joga. aí tu vai me criar. Não. O cara tá vivo ainda? Mas tu sabe... Tu sabe pior é isso. Tu sabe que a gente até já falou aqui umas 2 ou 3 vezes no programa, a gente ouviu uma vez um debate com o Muricy, o Leão e mais 2 treineiros que eu não lembro. 3 pessoas abalizadas a respeito desse assunto. Tá? E eu sempre cito, e todos eles disseram que há homossexualismo, sim, no futebol, e aí pediu a opinião deles, como é que um treinador vai se relacionar com uma coisa dessa, um futebol. Futebol é um jogo aparentemente para macho. E aí eu sempre achei muito engraçada foi a resposta do Leão, se ele se importava ou não com essa coisa, porque o Leão sempre pareceu desses que estavam nesse... O mais bichão de todos. Domingo ele estava no programa do Milton Neves. Está bem o Leão fisicamente. O Leão pegou... e poucos anos, que nem eu. O Leão pegou e respondeu que ele não se importava com o homossexualismo no futebol, desde que os jogadores desde que os jogadores não fizessem do local de trabalho parque de diversões, que é o que pode sempre a gente deduzir que ocorre, porque assim, tu imagina dentro de um vestiário, 20 caras pelados,
Como tem história... Deixa eu perguntar uma coisa para o Carazinho. Tinha um amigo que tu deve conhecer de novo, morreu há pouco, aí o Ibsen Pinheiro. E o Ibsen contava sempre uma história que teria ouvido do Pinheirinho, que quando o Cruzeiro jogou na Europa contra o Real Madrid... Antônio Cruzeiro Machado Neto. Sim, o Cruzeiro tinha um zagueiro chamado Valtão. E que no jogo com o Real Madrid, ele começou... Escuta, convicção. O jogo com o Real Madrid, disse que o Di Stefano estava incomodado com a marcação do Valtão, e certa hora deu aquela de... Sabe como ele está falando, né? Falou, pô, cara, eu sou o Di Stefano do Real Madrid. E que o Valtão teria respondido, eu sou o Valtão de Canoas. É verdade isso? Como é que é a história? Bom, o Valtão jogava? Eu não estava nessa excursão, mas joguei com Tesourinha, não, eu fui em 61. Essa excursão foi em 53. Foi a primeira. Que o Cruzeiro era La Paz, pediram emprestado para o Internacional. Viu o que eu te falei? Mas já está confirmado. Fala com mais vagar para a audiência prestar atenção, que é importante. Então, vou dar a escalação de 53 e vou dar a escalação de 61. O treinador era Oswaldo Rola? 53, Na época era o seu Oswaldo Rola. Eu fui com Carlos Benevenuto Froner. Tá, então vamos à primeira, 53. La Paz, Machado e Valtão. Laerte terceiro, Casquinha e Xisto. Hofmeister, Ferraz, Huguinho, Nardo e Jarico. Isso. O Huguinho jogou no Inter, eu falei para você, né? Picasso, Cacique, Carazinho, Tonico e Nonô. Chagas e Cará. Tesourinha segundo, Mauro Barreiro de Pobra, Raul Tagliari e Hilário e o Cará. Esse é o Fumaça que tu falou da primeira federação. O Fumaça. O Fumaça. Ele jogou bola? Jogou no Cruzeiro e jogou no Inter. Ele enganava, né? Jogou no Inter. Estava muito forte. Jogou no Inter também. Jogou no Inter. Posso agora dizer como é que foi o lance? O lance do Valtão? Posso falar agora sobre o lance do Valtão? Pode, do Valtão. A bola vinha para o seu Di Stefano. Na época... Mas era o Pelé no Brasil e o Di Stefano, de fato. Mas tu não jogava no Cruzeiro naquela época? Eu nem jogava futebol. Tá, tu era juvenil. No Cruzeiro em 57. Estava no interior, Cruz Alta, no Guarani. Bom, vinha a bola. O time do Real Madrid todo de camiseta branca. Lindo. Camiseta B, tudo branco. Merengue. Ele vinha, dominava a costa, acostumado a pegar o zagueiro e deixava ele jogar, e o Valtão, atirava, vinha e volta. Na quarta ou quinta falta, o seu Di Stefano. Alfredo Di Stefano. Alfredo Di Stefano. Que brasileiro. Você sabe quem o está batendo? Eu sou grande. Eu sou Alfredo Di Stefano. Grande merda. Eu sou o Valtão lá de Canoas e vai pra puta que te pariu. Desculpa o palavrão. Não, aqui na rádio... Pode. Só não pode dizer cu, né? Só tem um palavrão que tu tem que evitar aqui, que é o seguinte, ó. Só, tu pode falar qualquer um, tu falou puta que pariu agora, tá? Só merda, só não pode falar cu aqui. Tá bom. Só cu que não pode dizer. Não pode falar o número 17, nem o 38. E outra, também não pode usar a expressão veja bem. Veja bem aqui é proibido. 17 também. E 17, agora 17. É outro número, mas o que é o 38? 38, que é o 38? agora mudou. 38. Tá. Agora é o 38. Ei, Fernando, será que se lembra das seleções, nome e sobrenome? Tudo? O mestre faz uma balaca. Pois mas agora eu tenho nem a ver. Mas tem uma outra que a gente não perguntou ainda para o seu Carazinho, que é o seguinte: de onde vem a expressão barba, cabelo e bigode? Ora, tem vários, por exemplo, o camarada chega no barbeiro. Ele tira a barba, tira o bigode e raspa o cabelo. Pode ser isso. Não, mas aí é o que é o. Agora, isso tem várias. Não, aplicada ao futebol. No futebol. Por exemplo, No futebol. para mim era isso aí, ganha, empata ou perde. Não. Errou uma! Barba, Errou. se tu ganha. Vai acertar. Barba é completa. Se tu perde. Não. Já errou. Perdão. Então, Ganha no profissional, Eu no também tenho que aspirante. saber ganhar e saber perder. Ganha no E eu profissional. reconheço quando eu errei. Ganha no profissional, no aspirante e no juvenil. ou a segunda versão é o seguinte, tá? No futebol amador, Eu é que falei. de manhã sempre tinha que se jogar os veteranos, de tarde o segundo e o primeiro quadro. Se um time ganhasse Os três veteranos no segundo e no primeiro quadro, fazia barba, cabelo e bigode. É isso.
Tá, e qual é os times históricos que nós vamos lembrar, hein? Copa do Mundo de 1958. 58? Eu pensei que fosse 50, era mais difícil. Mar dos Santos Neves. Nilton Dessordi. O Iberaldo Luiz o Dessordi não jogou. Orlando Peçanha de Carvalho e Nilton José dos Santos. Dessordi não jogou. O Djalma Santos jogou. Vai me tirar da concentração. José Eli Miranda Zito, Valdir Pereira Didi, Manuel Francisco dos Santos Garrincha, Edivaldo Isídio Neto Vavá, Edson Arantes do Nascimento e Mário Jorge Lobo Zagallo. O senhor quer de 70? O Djalma jogou. Não, tu não citou o Djalma Santos. O Djalma Santos jogou. Jogou a última porque o Dessordi se machucou. Sim, mas jogou. A verdade é assim, que apareceu na foto, campeão do mundo, o seu Djalma Santos. Mas quem jogou 6, 7 partidas... Sim, mas ele jogou... Não, o Dessordi não jogou as duas últimas. Jogou o Djalma Santos. Só na última. Djalma Santos. Na última. O Dessordi jogou na última. E o Dino Sani jogou a primeira ou a segunda. Na primeira, 3-0 E o ataque não tinha nem Pelé, nem Vavá. Nem Garrincha. Nem Garrincha. Era Joel. Quem mais? Mazola, centroavante. Aquele baixinho do Flamengo, como é o esquerdo aquele? Moacir. Dido Moacir. Henrique. Dido Moacir. Dida. Era Joel, Moacir, Henrique, Dido e Babá. Não, mas o Henrique não jogou, não tinha Henrique. Era o Dida. Era o Dida, estava na seleção. Não, na seleção era Joel. Quem mais? Mazola, Moacir. Não era meia esquerda ou era Dida? E Zagallo. Os senhores querem ver agora, por exemplo... E agora a seleção uruguaia de 1950? Essa eu te ganho. Márcio Primatia, Gonçalves de Teixeira, Rodrigues Gandardo, Júlio Verde, Garbete, Didia, Robert Román, Schiaffini... Não. Errasse um. Didia, Júlio Pérez, Miguel... Schiaffini, Moran ou Vidal. Daqui a pouco o Botafogo... Era Matias Gonçalves... Botafogo de 48. 48. E o Inter... Não. Vamos perguntar um local aqui mais fácil para ele. O Inter de 61. 61? O Inter de 61, que foi campeão, quebrou a sequência de títulos do Grêmio, do Foguinho. Com Sérgio Moacir Torres Nunes, de treinador, 61. Meu amigo, essa época eu estava no interior. Mas nem tu sabe também. Mas mais ou menos. Uma meia dúzia, eu sei. O Silveira era o goleiro, Sérgio Lopes e Oswaldinho no meio de campo. Zangão, Osmar, Barradinhas e Ezequiel. Verade e Tati. Caio, Ivo Diogo, Paulo Vecchi. Não. O ponta direita era o Telmo do Aimoré. Telmo. E o centro médio era o Sérgio Lopes, né? Sérgio Lopes Sapiranga. Sérgio Lopes, uma grande jogada de 61, né? Zagueiro central era o Ariel Cílio. Zagueiro central era o Ariel Cílio. 61? Porque eu me lembro de um lance que o barrilzinho de pólvora, o Mauro, escapou sozinho ali, não conseguia buscar. E o Mauro era gordo, né? Não. E foi, aí deu um rapa nele e caiu. Ele está sozinho. 61, foi 1-0 pode ser o goleiro, eu acho que era o Silveira, acho que ele tem razão. Era o Silveira, sim. 61? Foi o Silveira. 62 eu sei que foi o Silveira, 61 não me lembro, mas acho que foi, sim. Eu me lembro mais ou menos, porque foi a época que eu comecei a torcer. Meus amigos, por exemplo, tu formava na época 3 a 4 seleções de craques. Por exemplo, pegava o Botafogo, Manga, goleiro de seleção. Entregou aquela Copa do Mundo da Inglaterra, né? Tudo acontece. Futebol, até os bons erram. Então, tu pegava o time do Botafogo, mais o Pelé, mais um ou dois jogadores. E o Santos, né? O Santos e o Botafogo, né? Por exemplo, todo time para 2. Botava na lateral esquerda, o Santos nunca teve um grande jogador de lateral esquerdo, botava o Nilton Santos, estava feito uma seleção brasileira. Mas quem é que foi melhor? Hoje, nós temos 300 times e não temos 11 jogadores para jogar. Quem é que foi melhor que o Nilton Santos como lateral esquerdo? Oreco. Muito melhor, né? Foi o melhor jogador que eu vi jogar na lateral, né? Eu também. Eu te falei que ele jogou na meia esquerda. Começou com meia esquerda. Né? Eu te falei, né? Ele jogou meia esquerda contra a Portuguesa. Quantos pênaltis tu fez contra o teu time? Sim, para segurar. Dá para contar nas mãos. Eu fazia 8, 10 por ano, batendo pênalti e cabeça. Não, tu fez a favor. Falta que tu fez foi pênalti. O cara veio para cima de ti, driblou, ia fazer o gol e tu apelou para o pênalti. Alguns o cara tem que fazer. Não precisa te justificar, eu perguntei quantos.
Mais ou menos, de 5 a 6. Porque nós sabemos aqui de antemão, nós percorremos a tua ficha no Google aí, nós sabemos que tu foi um zagueiro bem meia boca, né? Não, senhor. Negativo. Eu fui o primeiro zagueiro brasileiro a ser contratado para jogar na Argentina. O senhor me desculpe, o senhor está dizendo aí, não é verdade. Então o Google mentiu. Te confundiu com o Cará. Te confundiu com o Cará. Ah, o cara era meia. O cara está morto, não pode se defender, né? Não Tá pode se certo. defender. Onde é que tu jogou na Argentina? No Rosário Central. O senhor sabe quantos jogadores tinha na seleção argentina? Sim, como? Nós tínhamos 6 jogadores titulares da seleção argentina. E vou lhe dar os nomes. Edgardo Andrada, que tomou o 10º gol do Pelé. Lateral direito, Biagioli. Zagueiro central jogava comigo, Casares. César Luiz Menotti, que depois foi campeão. E Juárez, o centroavante, para nós aqui é Jorilai Juárez. E o Henrique Fernando, meio esquerdo. E mais o treinador, chamado Jim Lopes. Tu jogou no Rosário. Deixa eu te comentar uma curiosidade. 3 anos. Aqui no Rio Grande do Sul, tudo é o melhor, né? A agricultura é a melhor, o não sei o que é melhor, todo mundo é balaqueiro aqui. Sim. O Grenal o maior clássico do mundo. O Grenal é o maior clássico do mundo. Putz, sabe que eu vi uma Não é o Boquerreiro. Eu vi uma... Não, peraí, que eu vou te fazer uma pergunta curiosa. Rosário, não. Tu sabe que eu vi uma entrevista, eu vi uma pesquisa uma vez, que entrevistaram vários jogadores que jogaram aqui na dupla Grenal. Sim. Tipo, me diz um... Eu não, tu que inventou essa história, hein? Não inventou essa história, eu vi. O Villalba? O Arce, por exemplo. O Arce não era argentino, era paraguai. Mas jogou aqui, jogou no Grenal. Lateral direito, Paraguai. Então, uns 4 ou 5 jogadores argentinos que jogaram aqui... Isso não é argentino, é paraguaio, cara. Não, cara. O Arce é paraguaio. É paraguaio, jogadores da América do Sul. que jogaram aqui, jogaram na dupla Grenal e jogaram no Rosário. Eu nem sei qual é o nome do clássico. Qual é o grande clássico do Rosário? Rosário é Newell's Boy. Na capital, Rosário e Newell's Boys. Esses jogadores... Escuta, deixa eu terminar a questão. Esses jogadores, até o entrevistador ficou meio sem jeito, porque eles já iam preparados para dizer, para o cara confirmar que o Grenal é o maior clássico do mundo. Todos eles, esses 4 ou 5 de fala espanhola, que jogaram aqui e jogaram no Rosário ou no Newell's Boys, eles disseram que o maior clássico, o clássico mais furioso que eles tiveram jogado, que jogaram, que disputavam, e que a torcida não sei o que faz isso e faz aquilo. E Rosário. É mais que o Grenal. Porque eles são de fora do estado aqui. Óbvio que o Grenal é o maior clássico do mundo. E Rosário. Qual é a dúvida? Colares. Ô, Balaqueiro. Agora deixa eu dizer uma coisa. Grenal. Deixa eu dizer uma coisa pro Carazinho. Outro dia eu li uma matéria que aquele goleiro do Vasco que levou o gol humilde do Pelé, que tu falasse, o Andrada. 3 anos. Para, cara. Edgardo de Andrada. Que o Andrada era informante da polícia na época da ditadura lá na Argentina, que todo mundo ficou sabendo isso aí. Tu sabia isso? Quando tu jogava, né? Pois é. Diz que era informante, virou informante da polícia secreta, polícia da ditadura argentina. Não, isso é invenção. Como invenção? Invenção, cara. Tu acha que o jogador que nem disseram que o Simonal era dedo duro, não sei o quê, teteté. Simonal não era? Nunca provaram nada. Bom, mas essas coisas são difíceis de provar, um dia disse isso. Não, mas disse que o Andrada era assim. Já me disseram várias vezes que eu sou puto, tu vê? Tu não é? Tu vê? Não. Tu nem ouviu falar essa história? Eu ouvi falar isso aí. Não existe, né? Mas ex-puto, não existe, mas ex-puto, né? Que se recusou a fazer... Se recusou a fazer... Se recusou, viu, Fernando? Fala. Não para de rir, Fernando. Ouve a história aí. Se recusou a... Para aí, cara, ouve aí. Se recusou a fazer o teste da farinha, tia. É verdade ou não é? Mas foi porque eu me senti ofendido por causa de ter me pedido isso. Foi só por isso, não acreditar na minha palavra. Vamos botar um pouquinho de seriedade na coisa. Não, mas isso é sério. Não, tudo bem. Não, que disseram que eu sou puto é sério. Disseram várias vezes. Várias vezes. Não, mas eu não dei nada. Pode vendeu, né? Nem vendeu, é um monetarista, só quer vender, vendeu por 30 dinheiro. E vendo barato ainda. Rosário, quando eu fui contratado lá por 3 anos, 3 temporadas, tinha uma média de 800 mil habitantes, 1961.
Porto Alegre tinha Lá 500. Lá na... Depois de Buenos Aires, é a a segunda principal cidade, fica ao lado do Arrojito. O Arrojito é o famoso, que os caras vão jogar o lá. Gigante del Arrojito. Outra coisa. Mas só que não é a segunda cidade da Argentina, só uma correção. É Mas Córdoba lá é maior. lá tu já poderia ter percebido Córdoba como é não tem maior. jogador negro lá. Não, tudo bem. Não tinha negro. Alguns. Não, Brasileiros? negro. Ou Brasileiros, colombianos. Ou colombianos. Outra coisa, por exemplo, eu fui muito privilegiado e vou lhe contar o porquê. Eu ganhava aqui no Cruzeiro e trabalhava na galeria de Prímio Beck. Do Eu presidente nunca do Cruzeiro. fui jogar. Foi meu pai que construiu essa galeria. Ah, é? Meus parabéns. É. Olha só, eu nunca Pedreiro. pude jogar no Grêmio Ele era empreiteiro de Internacional, mão de obra. porque quem me pagava meu salário, eu trabalhava e jogava. Chama-se Ernesto de Prímio Beck, falecido, que era patrono do Cruzeiro. Ele me pagava do bolso dele e me dava emprego. Evidente que o emprego eu trabalhava pela parte de manhã e de tarde. Eu trabalho na impressora de contratos. Então, eu tive que ficar no Cruzeiro, ele só me vendeu para a Argentina. Não tinha jeito. Por 30 dinheiros. Foguinho, modéstia à parte, era louco. Pô. O Ayrton chegava e dizia para ele, traz o carazinho que eu vou jogar até os 100 Como que o anos. Foguinho era louco por ti também? Tu tinha uma viadagem aí no meio, hein? Foguinho era costureiro, cara. O Foguinho sempre ficou sob suspeita, né? Tecnicamente. Não. Isso Olha aí, ó. Ó, seu Mudou Rola. o tom de voz, ó. Viu? O seu Rola. Olha o nome dele. Rola. Se vão me deixar concluir. O Carazinho, Era um jogador vai contar essa história. Tu já não quis pesado. contar a história do viado que jogou contigo. Se eu não sei história, eu vou contar Não, uma mas tu coisa que eu contou que eu jogava no Grêmio. Que e tal. tinha um viado, que viado que te jogava no recusou Grêmio. dizer o não... nome. Essa aí tu não vai levar, não. Um viado jogando no Grêmio. Agora essa história com o seu Rola. Tu disse aí, que o como cara é que vivo. O cara tá morto e me dizer assim, o cara... Não, tu disseste que o cara tá vivo. O cara Tu disseste que o cara tá jogou no vivo. Grêmio. Deixa quieto. E tem essa história do seu Rola agora também, né? Complicado isso, né? Ficou gozado. Outro detalhe. Eu não quero falar, Eu viu? assinei... Mudou de assunto, viu? Isso é Agora eu sintomático, assumo né? sério. Mas todos os assuntos aqui são sérios. Depois vamos brincar de novo. Não, aqui é tudo é sério. Então, ó, Nós até acreditamos que tu era bom zagueiro. É o verdade. senhor não faz mal. Se bem que o Vevé nos disse que tu era uma barbada para passar por cima de Por ti. isso que ele nunca me ganhou. Tá vendo? Nós temos que trazer o Vevé aqui, hein? Nós Tem um treinávamos Vevé, contra Vevé ele. e o Batanha Cruzeiro. também, né? Para falar O da time mãe do dele. Cruzeiro Né? era tão bom, que quando nós voltamos da Europa, ficou 2 ou 3 jogadores que eram os mais velhos, que era o Nonô e mais um outro lá, não sei quem. Eu e o Cará para a Argentina, o Tesourinha para a Áustria, Bulgária, todo mundo foi Tesourinha embora. segundo, Tesourinha segundo. Todo mundo foi embora. Desmontou o time do Cruzeiro. Essa que foi a história. Porque se nós tivéssemos Só ficou o Hofmeister. financeiras, Ficou ruim. se nós tivéssemos condições financeiras, o Cruzeiro hoje seria uma potência. Por quê? O de Primo Beck, enquanto viveu, ele sustentou o Cruzeiro, quer queira, quer não queira. Qualquer problema, traz jogador. Para lhe dar uma ideia, eu não sei agora o ano, ele chegou a trazer uma ala esquerda chamada Flamini e Lombardini, da seleção italiana. Italiana, né? Que era por conta dele. Nós comentamos aquele dia. Era Flamini e Lombardini. Eu não me lembrava. Uma ala Mas esquerda. isso é bem mais antigo que a tua época. Sim, Isso é de claro. 40 e poucos, né? Sim, claro, eu 40 estou e falando pouco. pelo... Mas, Carazinho, diz uma coisa. Tu jogou contra esses grandes jogadores aí do futebol Valdir, gaúcho. Tá? Nariz, Quem era o cara mais difícil de marcar? Gessi Lima. Mas o Gessi não era centroavante, era meia, né? E eu era o quê? Quarto zagueiro, marcava ele. Mas marcava o Gessi. Ah, Então o beleza. seu Foguinho dizia, seu Carazinho, eu não quero que o senhor jogue. Eu não quero que o Gessi jogue. Se o senhor marcar ele, nós ganhamos o jogo. Tu marcava o E eu marcava. Gessi. E não o Juarez. Quando eu joguei do zagueiro central, eu marcava o Juarez. Juarez Negro, do E Grêmio. aí eu joguei nas duas. Eu terminei jogando como zagueiro central no Cruzeiro. Por quê? Quando eu comecei, o Neno teve uma lesão muito séria, um zagueiro que era muito bom. E me contou aquela que ele foi Molatinho. dar. Foi dar uma bicicleta. Eu estou marcando o Gessi aqui, o Juarez está aqui e o Elton meteu no meio de nós. Ele saltou no ar. amigo lá Eu só ouvi aquele estouro Estouro. no ar. Plá! Acontece com o Negrão, uma vida fora do campo muito Desregrada. desregrada. Ele não era um profissional, mas era um sensacional zagueiro. Eu me acertava, ele olhava para mim, essa é tua, essa é minha. Não tinha. Que ano é isso, Carazinho? De 57 a 61. 57 a Se machucou 61. em 61.
Um ano antes de eu Aí tu foi para a zaga central. Aí eu fui para a zaga central, eu era quarto zagueiro. Aí recomos o Tonico, que era o lateral esquerdo. O lateral esquerdo, não, era ponta esquerda. Uma coisa que eu falei para o Marino aqui, que ele não se lembrava. Sim. Tu te lembra do Célio, goleiro do Cruzeiro? O Jiboia? Claro. O Jiboia. Jiboia. Tu não falou, Jiboia. Eu pensei Não, que vou era uma falar. outra No Nacional, ele era o quarto goleiro, o nome dele era Chamorro. Mas chato, nojento. Ele jogou o Intercruz, jogou muito bem ali, que ele se fez, né? Célio, jogou no Inter também? Não. Famoso Jiboia. Jiboia. É o famoso jiboia. Jiboia. Você não falou Jiboia? Não conta. Esqueceu agora Essa Jiboia. turma toda aí. Jiboia. E tu saiu do Cruzeiro para jogar no Rosário. 3 E depois, anos com passe livre. e depois quando tu saiu de novo? Aí eu tinha que fazer uma cirurgia? No pênis? Não. Eles até hoje Não, né? Fimose? Hemorroidas. 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 Foi aí que tudo aconteceu. Foi. Tinha no joelho direito um problema que eu não sou aleijado, agradeço ao seu Evaristo de Macedo. Treinador, jogador também. Por quê? Na excursão à Europa, meteram a bola para a ponta direita e eu saí da área para ir lá marcar o camarada. Aonde isso? Quando? Na Áustria, né? Áustria. Na Áustria. Muito bem. O que aconteceu? Eu cheguei antes que o cara, levantei a perna e o Diegues, era o ponta direita do Atlético de Madrid, me pegou no ar com a perna, eu atrasei para o Picasso, e ele me pegou no ar, me levou aqui naquela geladeira lá. Minha perna fazia isso aqui, arrebentou todos os ligamentos. Até hoje eu não sei como é que eu não fiquei aleijado. E agradeço isso ao seu Evaristo de Macedo. O que o Evaristo Ele era jogava médico, não na era médico? época, Jogava? senhora. Na época, ele era jogador do Barcelona. Barcelona. Ele jogou nos dois. É ídolo nos dois. No Real e Tanto no Barcelona. Ele ia de carro particular dele lá no hotel. Nós tivemos 20 dias na Espanha. Todo dia ele me levava no departamento médico do Barcelona para tratar minha perna. Eu não sou aleijado. Outro caso. Agradeço. Outro caso suspeito. Agradeço. Com o Evaristo de Macedo. Com o Foguinho e com o Evaristo. Olha aí. O negócio dele é técnico, né? O cara buscava na concentração. E ele, viu, ele gostava dos famosos. Só o cara que jogou no Barcelona, no Real, Eu o tenho fotografias Foguinho. com o Garrincha, com o Didi. Não, Olha aí, sou. olha. O Garrincha de Pau Grande. Tu trouxesse umas fotos aí, né? Ei. Trouxesse umas fotos? Pega e vamos ver. Vai cair, foi você no ar aí? Aqui, vamos botar aqui, ó. Foto, é. É ele agarrado no Evaristo. É uma caixa cheia. E, Caio, aí tu fosse jogar onde? Tu saiu do Aí Rosário? depois eu fiz essa cirurgia no joelho e parei 1 ano e pouco. Mas Fala mais tinha perto já aqui, passe senão... livre. Ó, Me dá as aqui, ó. fotos aqui que tem. Me dá elas aqui que tem, eu tenho que botar aqui. Fala Ó. mal de mim. Tudo que é jornal. O orgulho do Rio Grande do Sul na Europa. Olha, ó. O Cruzeiro. Esse tinha um foguinho. Esse aqui é o Tonico. Cruzeiro tinha um foguinho ali. Olha que tá aqui, Carazinho. Olha aqui, ó. O Carazinho é o único nu no meio dos homens aqui, ó. Vou mostrar para a câmera depois, ó. Essa aqui, ele mesmo está comprovando aqui, ó. Pelado, aí, deixa eu ver. Tá nu ali. O Cruzeiro chegou citado e recebeu estrelados com pau. Aqui minha falecida aí. Botar para nossa audiência da EO, a primeira rádio web do Brasil. Estamos aqui com o convidado especial de hoje, Carazinho, mentindo um pouco a respeito da sua carreira, falando um pouco a verdade. Ele está E aparece nu nessa foto. E aparece nu nessa foto aqui, tá? E tem histórias não. Olha aqui, ó. Tem um troço, um papo que o presidente, o. Ele não tá nessa foto, Carazinho, tá? Tá aqui ele nu aqui, ó. Cadê o Esse cara aqui, esse aqui não é o Tonico, esse que está nu, é o Tonico. Hã? Nicolair, o Chagas. Tu não está aqui. Hein? Tu não está nessa foto. Esse aqui, quem é esse cabeludo aí? É que aquela época eu não tinha cabelo. Mas era bonito, então. Era não. Bonito, é. Era não. O cara assim é... Olha o respeito. Pamplona, tu frequentava os vestiários também, né? A curiosidade dele era frequentar o vestiário do Cruzeiro. Ele não conheceu o cara. Ô, mestre, olha como é que se escrevia. O Tim. Exclama. Aqui, ó. Ele jogava um match. Aqui, ó. Você chama Paulo Lumba. Eu não deixei ele tocar na bola. Fui o craque do jogo. Tá aqui. Deixa eu ver A foto esse aqui, não me né? deixa mentir. Não pegou na bola dele. Sim, mas na base do pontapé, né? Paulo Lumba, não. Não, mas não é, quem está dando o chute aqui, esse aqui é o Paulo Lumumba. Pois sim. E tu aqui chegando só olhando. Chegando atrasado. Pô, só olhando a jogada, né? Não, e aí, tomaram 3 aqui, ó, do Grêmio, ó. Olha aí, ó.
Vamos ver aqui. Deixa eu botar para a câmera. Vamos ver, aqui. câmera, foi Grêmio 3-1, tchê. Daí, Então não... era um super time. pô. Carazinho lesionado. Olha com cara de triste ali, ó. Olha aqui a câmera da EO aqui, ó. Olha aqui o carazinho, ó. Tem uma do Vevé aí, não? Pá. Olha o goleiro como era subnutrido, né? Está dando autógrafo. Olha aí. Aqui o primeiro time que Scott, eu joguei, time do whisky. Os caras tudo bebum. O senhor adivinha que idade eu tinha aqui? 20. Que time é esse? Guarani de Cruz Alta, bicampeão do interior. 17. 16,5. Ó, Eu quase- nunca quase. passei por categoria de base, fui direto. Mas onde é que Eu tu não tá? Onde sei. é que tu tá aqui? Aqui, o cabelo, rapaz. Ah, o cabelo. O cabelo. Mas tu era ponta esquerda aqui? Não. Na época Isso tu tirou é uma- fotografia. A assim, defesa ó. está sentada. Nós temos que mostrar lá para a inverteram, câmera. né? Olha, se um dia com o tempo eu tiver, eu vou trazer, eu tenho mais 2 álbuns lá. Tá? E cair na seleção tu nunca jogou? Não, porque Não te naquela convocava? época, qual era o jogador? Na seleção gaúcha? Da seleção gaúcha joguei sim. O Saladouro jogava. Tu foi naquela. Joguei num jogo. Tu foi naquela seleção gaúcha de 56 no PAN? Que o Teté era o técnico? Não, querido, eu cheguei em 57 em Portugal. Foi Depois, 56? Não sabia. Aquele foi 56? 57. É, 56. Cheguei no Cruzeiro em 57. Até 61. Foram 4 anos. Mas se tu era tão bom assim, tu podia ter te cercado Era, no não. interior. Que time é esse aqui, cara? Que time é esse aqui? Ele, Tu tá afim? Quem é esse goleiro? à medida que o Eu programa vai passando, ele vai se Domingo. animando e vai admitindo que era bom. Hein? Não era bom Hein, nada. hein, Carazinho? Hein? À medida que o programa vai passando, tu vai perdendo a vergonha e cada vez tu está insistindo aí que tu era bom mesmo. Então, Pois então o Vevé mentiu tudo que ele falou Eu aqui. não sei, eu fui elogiado por Lauro Quadros, Rui O Lauro- Carlos Osman. Ah, não, o Lauro quase não Só conta cara muito. que não entendia de futebol. Rui Carlos Osman, Lauro Quadros, Vai tudo ver é que- burro. Maurício Saraiva. É, não, mas... besteira. Nada contra ele. Pô, Até eu conheço terminaram ele. com o Maurício aqui? Não. Peraí. Os narradores, Pedro Carneiro Pereira. Te elogiava. Pedro, Que apelido- Pedrinho que gostava apelido- de dizer. que- Modéstia à parte, eu fui ídolo no Cruzeiro. Todos os clubes que eu joguei, Mais que- ídolo. mais Eu que- posso dizer... Mais sem que o medo- Mauro Barralzinho de Pólvora? Mas toda a vida. O Mauro jogou 2 anos no Cruzeiro, eu joguei 4. Mais que o Juvenal, que foi zagueiro do Aí é Cruzeiro. outra história, eu não vi Juvenal jogar. Mas o Mauro era Uruguai. muito. O Mauro tinha muita Não, era fama. atacante, meu querido, eu jogava de zagueiro, é outra história. Sim, mas o Figueiredo fazia era gol lá zagueiro na e tinha mais frente. fama que o centroavante do Ele Inter. fazia gol lá na frente, porque nós alimentávamos ele. Ele era um jogador, jogava no espaço curto. Porque Tipo pesava Claudio Miro. 95, 100 quilos, tu tinha que largar ele entre os zagueiros. Aí Esse- ninguém mais tirava a bola dele. Esse é o Mauro. O Mauro jogou no Cruzeiro depois, no Inter depois? Jogou. Jogou no Inter, né? Quando ele veio do América do Rio, o Cruzeiro emprestou ele para o América, ele foi jogar na Tchecoslováquia. Chegou lá e tinha um Pruska no centro médio da seleção lá. O Mauro veio correndo, o cara deu uma cavadinha, deu 2 balãozinhos para cá e outro para cá. O Mauro pegou o cara do meio do campo até o vestiário dando um soco na cara do cara. Mandaram embora. Vai embora, volta para o Brasil, tu é bagaceiro. E veio para o Inter. Veio embora, né? Agora me diz uma História coisa. era totalmente- Há uma grande divergência aqui. Eu digo que o cara não jogava nada, que é um enganador. Eu vou te dizer o nome do cara. E tem uma pessoa aqui do meu lado que é apaixonado por ele. Todos gostam da mesma coisa. É um caso de amor, assim, total pelo cara. Tu, que é um cara imparcial, que foi um jogador de futebol, Bom de bola. bom de bola, grande zagueiro. O que tu acha do Braulio? Ah, para. Pô. Barbosa, Braulio Barbosa. tecnicamente 100, fisicamente 0. Tá, e como jogador, tu escalava no teu Qual foi time? o título que ele ganhou no teu time? Nossa, Nenhum. Mas que título que ia ganhar todo o time Ele do só dava Inter? balãozinho, só atrasava o time. Não cabeceava, só Não dava bala- cabeceava, fazia chutava um gol fra- por ano. Que chutava cara é esse? fraco. Por quê? Dava um balãozinho no meio do campo do cara. Isso aí. Mas ele jogou. A artista de circo tá cheia. Ele jogou- não. Carazinho, tu é o cara que veio aqui nesse programa que mais entende de futebol, cara. Obrigado. O cara, Parte- Peraí, chega mais para cá um pouquinho. Olha o Pelos microfone. anos que eu corri atrás dessa Carazinho entende Peraí. tudo de futebol. Peraí, primeiro. Tu vê os caras jogar, o cara tem que aprender. Não, primeiro escuta o seguinte: o Braulio foi jogador do Inter com grande destaque nos anos que o Inter era perdedor. Ele jogou até 68 por Ele aí. era perdedor.
O time do Inter não era o Braulio. Clube, ele jogava para ele. Mas não era o Braulio que amigo, quer dizer que o Inter perdeu sete títulos seguidos por causa do Braulio. É braulista. Como é que o Inter começou a ganhar? Quando saiu o Braulio. Porque tinha Falcão, Carpegiani. Mas mudou todo o time, aqueles mudou toda a direção. Jogavam sério, além de Não. ser craque. O Braulio era um artista, tinha que trabalhar em circo. Isso. Mas esse cara entende Dava futebol. 10 balãozinhos dos caras. Impressionante como o carazinho entende Terminava futebol. o jogo, o Inter Tu perdia tá o jogo. exagerando que 10 Que balãozinhos. vantagem é essa? Cara, Outra coisa. o que o Braulio Desculpa. fez uma vez, escuta. O que o Braulio fez uma vez foi pegar o Procópio, o zagueiro do Cruzeiro, e dentro da pequena Era o área dar um Cláudio- balãozinho Era o nele. Cláudio Dani. Como é que terminou o jogo? Era o Cláudio Dani. 2-1 pro Inter. 2-1 pro Inter. Foi um milagre. Um jogo Não. amistoso nos Não ganhou eucaliptos. um campeonato. Eu quebrei. Nunca. Não, é verdade. Então o Braulio é o perdedor. Ele que fez o Inter perder. Isso, É isso. o Braulio. Carazinho, parabéns, Carazinho. Feitador. Feitador. Tá cheio aí, tá cheio. E de matou a jogadorzinho. carreira do Sérgio, que seria o grande jogador. Sérgio Galoche? Sérgio Garcia, o grande jogador, mas aquele cara que era um cartunista fantástico, meu amigo Sampaio. Sampaio era apaixonado pelo Braulio e matou o Sérgio. Com aquela história desse apelido de Galocha, né? Ele Quer entende dizer, futebol, viu? Então, olha o microfone que ninguém está te ouvindo. ele vira, ele é que nem Viu? o Braulio. Escuta. jogando dos lados. Não. Escuta, deixa eu terminar essa do Braulio. Está sendo injusto com o cara. Quer dizer que o Inter perdeu o time do Uma boa Inter. pessoa ele até hoje. Espera. Uma boa pessoa. Quer dizer Vai que jogar no América depois, né? quer dizer que o time do Inter perdeu 7 títulos de Por culpa campeonato do Braulio. gaúcho pro Grêmio por culpa do Braulio, então. Isso. Eu não falei isso aí. Não, eu que Tu falei. tá dando a entender Não, isso, mas que eu tô ele só fazia firula com a bola. só fazia- Não. Negativo. Não. Eu falei que ele era um jogador festeiro. Eu vou pegar a gravação dessa tua fala e vou entregar para o Braulio. Ele vai te botar na Ele justiça. vai me botar na justiça. É bem que ele faz para mim. Tá aprovado. Agora, quem entende de futebol sabe que o Braulio é um de circo. A E ele outra- entende, eu senti que ele a entende. outra coisa- Desde o início eu estava sentindo. A outra coisa. Eu vou ter que. Ele só se equivocou na história do Vevé, o resto Não, dele já- acertou. se equivocou em várias. Se equivocou em várias. Eu vou ir no Google e vou te mostrar e vou levantar os gols decisivos do Braulio. O Braulio servia tem, os não tem, caras. essa página tá Ele em não branco. era goleador. Servia Quantos gols o Claudio Miro fez com bola do Braulio? Quantos gols? Quantos gols? O Ibsen tinha uma frase fantástica do Braulio, que o Braulio só entrava na área para abraçar o Claudio Miro quando ele fazia Claro, porque gol. é ele que botava. Ele serviu o Claudio Miro. E naquele tempo não tinha, né, o garçom no futebol, né? Isso é a novidade. O garçom não Era tinha. de vários chamavam de ventilador. Esse não, esse é, Esse é o do Zinho, Grêmio, esse é né? do Esse Zinho. Zinho. Então, E ceradeira. para terminar o assunto Ceradeira, o assunto do Braulio, tá? Eu vou pegar um cara da mesma posição e quero ver qual é a tua opinião. O Joãozinho do Grêmio, o que tu achava? Era outra coisa. Joãozinho entrava Eu na não área, comparo, eu acho o Braulio muito melhor. O joguinho era melhor, claro. Claro, tá, entrava então, na área. Era mais produtivo pro time, né? O Joãozinho. Defendia, jogava. E o Braulio consagrava o centroavante que jogou no só Inter. perdia com o Braulio. Mas jogava com o Braulio, com O Joãozinho. o Joãozinho, tá louco? O Joãozinho é um grande jogador de bola. Eu não disse que ele era grande jogador, mas que o Braulio era bem melhor que ele era. Não, Tem não. jogadores. Agora, eu não sei qual é a tua opinião sobre o Luan. Sobre quem? Sobre o Luan, Luan era um Brauliozinho. Gostaria de te ouvir. eu acho ele um bom jogador. Bom jogador, pode ser. Acho. Agora, o que diz e nunca foi. E Rei da América, não. Ah, não, ali foi Não demais. existe. Ali foi demais. O Luan é um jogador, ele não é sanguíneo. Ele ganhar um jogo e perder é a mesma Sim, mas coisa. tu era zagueiro que dava pontapé, como é que tu não vai achar o Luan? Ele, Como é que tu vai achar o Luan sanguíneo? Ele tem que saber escapar do pontapé. Essa é a história, ele não sabe. Mas é jogador. Comum, Mas comum. é que Não, mas ele não me entusiasma. Ele é bom jogador, mas não me entusiasma. De 10 comentaristas, hoje tu tira um ou dois que se escapa, tira um. Não, nenhum. Você entende? Nenhum. Não tem nenhum. Agora, o resto aí, isso consagra um jogador ruim, Fernando. Não, eu sei. Mas, pelo amor de Deus, Rei da América, quantos gols que Mas ele o fez? Ah, pior, não, mas eu acho o Mas, pior do... Carazinho, vou te dar outro exemplo. Ganha 800 Vou te conto dar, por Carazinho, mês. Tu tá escuta, louco. Carazinho. Esse programa aqui você tem que falar pouco e ouvir muito. Falou bastante. Já Para convidado, tu falou muito. Para convidado falar assim muito. Mas, Carazinho, Parei demais. Carazinho, Então, para não ficar quieto. não, mas eu vou te fazer uma pergunta aí, tu pode falar, Carazinho. Nesse estilo do Braulio, assim, tu não acha que o D'Alessandro faz esse tipo também? Também faz. Ele tem bastante. Faz.
O Braulio era muito mais produtivo que o D'Alessandro, cara. Nós estamos discutindo o D'Alessandro faz 10 anos. Negativo. O D'Alessandro chuta forte, pelo menos. O D'Alessandro, tá certo, um jogador com 39 anos, ele fisicamente... Não, mas ele está aqui há 8 anos. Grande atleta. O D'Alessandro não tem físico, ele é fininho. Para dar uma batida com o cara, hoje é choque, não adianta. Você vê uma coisa... Todo mundo fala, esse Diego Souza é um jogador velho. Muito bem, vou te fazer uma pergunta. Ele é forte, né? Tu viu como é que ele fez o golo? Ele adiantou do zagueiro, e quando o zagueiro pensou que ele ia ficar de impedido, ele voltou, matou o zagueiro. O Diego Souza é craque, anote aí. Ele se para de... Além de ter tido uma relação suspeita com o Oswaldo Rola, é gremista. No final do programa vem se declarar gremista aqui. Não, senhor, eu estou elogiando quem merece. Não, mas tu está falando do D'Alessandro. Muito pelo contrário. Tu criticou o Braulio? É um bom trocador de bola, aquela coisa toda, lança bem a bola. Agora, tem o seguinte... Sim, mas estou falando do D'Alessandro de 10 anos atrás. E é outra história. Mas não era grande craque também. Ele sempre teve os seus... Outra coisa, eu nunca vi um jogador ser expulso sem estar jogando. Ele conseguiu isso. Não, sério. No banco? Não precisa rir, é verdade. Não, a gente está rindo porque é verdade. Ele estava no banco do Internacional e o juiz apitou não sei o quê, ele foi lá dentro do campo. Mas, pelo amor de Deus, e o Internacional não enxerga isso. Isso é triste. Ele manda lá, né? Ele manda presidente em todo mundo. Esse treinador está no Inter. Por quê? Quando o Alessandro... Nem conhecia. Quando é que o Internacional conhecia Codê? Nunca viu falar. É mesmo? O D'Alessandro foi daí outra coisa. Agora, pô, tu sabe, olha, eu tinha deixado... O Busto tem que jogar, todo mundo tem que jogar. O programa está chegando ao fim, tá? E a gente tinha deixado para a última colocação esse detalhe agora que tu está dizendo que é o contrário. Nos tinham dito que a indicação do Eduardo Cudê, porque tu jogou no Rosário, tinha sido tua para o Inter. Não. Mas ele é gremista? Não, senhor. Pode ser? Não. Ele é gremista, pode ser. Por isso que ele indicou gremista. Nos disseram. Eu sou lá pelo lado do Grêmio por laços de amizade. Eu vou explicar É agora. gremista mesmo. É Laços de amizade. Eu sou tão gremista que eu estou há 19 anos em Porto Alegre, fui 2 vezes na Arena, porque foram lá em casa me buscar. Tá, e qual é teu time? Quando tu era guri, tu torcia para qual? Depois Não, Cruzeiro ninguém torcia para o Cruzeiro. Guarani de Cruz Alta. Foi Tá, e depois do Guarani. tá. Aqui, O Rosário Central. Aqui no Rio Grande do Sul, ou tu é gremista ou colorado. Antes de ser torcedor, antes de ser jogador. Vai querer dizer que é isento. Eu acabei de dizer que eu sou tão gremista que eu fui 2 vezes em 19 anos. E no Beira-Rio, quantas vezes fosse? Nenhuma. Então é gremista. É gremista. Meus amigos colorados me dão esse prazer. Então é gremista. Não, tu é gremista. Ficou claro agora, né? Eu vou Tu que dizer, conhece por ele. laços de amizade. O Cruzeiro era assim e o Grêmio é aqui assim, o Olímpico. Então, Olímpico é- terminava o treino do Cruzeiro, a gente... Vocês ia iam lá tomar pro uma Olímpico, né? Eles vinham com nós. Apesar- Terminava um clássico Grêmio. Entregava os que era uma jogos todos. pauleira, que era uma pauleira. Carazinho, Só na hora do jogo, depois tudo... Nós ia lá tomar uma cervejinha. ô Carazinho, o nosso tempo está encerrando. Sim, A gente precisa é uma fechar. pena. A gente tem que fechar o programa, lamentavelmente. E a gente, apesar de não ter rotineiramente, como eu falei no início, convidados aqui, quando eles aparecem, a gente costuma dar uma nota pela participação. A tua nota foi 3,4. Tá? Dele? Não, dou nada, não. Eu ia Ia dar ser uma... 8,4, mas perdeu 5 por causa de gremista. Não, eu ia dar uma... Não, Tu me disse uma agora aí, que tem um amigo meu, passa uma mulher, uma das melhores que tem em Porto Alegre, olha a nota 3, 2, então o senhor me deu 3 não, também. olha aqui, ó. Eu ia dar nota 7 para ele. Eu acho que ele foi bem. Não, eu acho que sim. Eu sou um cara, tipo... Não, mas sou Márcio Windsor. Ele não sabia. Sabe quem é Márcio Windsor? Só 10. A massa de Windsor. Ele não soube responder Não, o mas negócio ele dos negros na Argentina. Não, mas ele arranhou ali a resposta. Ele falou. não soube o barba, cabelo e bigode. Não, mas Não, mais ou tem menos. várias Não, ele interpretações. foi mais ou menos. Ele foi Não, mais ou aí menos. tem, Não, tem Tá, várias. então tá, eu vou aumentar a nota, então. Vai aumentar, Vou aumentar. 4,4. Tá, 5,7, pronto. Não, porque é o seguinte, eu estou dando essa nota mais alta contrariado, porque tu não gosta do Braulio como jogador. É Tu não verdade. gosta Não é do que Braulio eu como não jogador. goste. Quando ele falou do... Não, tu disse que ele era da firula. Pergunta que tu Ô, me fez Pinta, pra mim não é se eu gostava dele ou não, até porque eu não gosto muito de homem. Eu gosto de amizade. Ah. Eu analisei ele E a para história do como seu Rola, jogador. como é que fica? E a história do Eu seu Rola? analisei A história- para um clube de futebol O cara assim- que precisa de um jogador.
efetivo, ele não é jogador. Assim como Carazinho, Tá bom, nós temos que encerrar mesmo o programa, tu mas... se comprometeu com o negócio do seu Oswaldo Rola aí, quer dizer, ficou meio difícil para nós entendermos isso, Viu? já que você é um programa machista. Mas deixa eu dar nota para ele. Não, tia. deixa eu só falar. A propósito que você falou do seu Rola, que vamos trazer o passado do Carazinho para aquilo que se diz atualmente. O Musto, o que ele é do Cudê? É o bruxo. Era o bruxinho do seu Rola. Era o bruxinho do seu Rola. Olha como ele aceitou. Sentava no colo do seu Rola, lá ele dava instrução como jogar. Bruxinho. Isso tu viu sentar no colo de alguém. Não, do seu Rola só. Bruxinho. O senhor joga muito. Olha aí. O senhor é muito mulherengo. Tinha ciúme de ti. Eu não sei se Ele assumiu. Quem que assumiu? O seu Rola? Olha aí, meu homem distorce. Ele assumiu, tinha ciúmes. Aqui, ó. Peraí. O senhor é muito mulherengo? Você vai me deixar falar? Não, aqui a gente não deixa o convidado claro falar. Que não. Já falou muito aqui. Você ia dar a tua nota. Eu ia dar nota para ele. Dá nota porque tem que encerrar o programa. Eu ia dar nota 7,5 para ele por causa do Braulio, que somou, né? Mas agora com essa história do Foguinho ficou meio... Eu vou dar 7,2, tá? 6,9, então. 6,9. Uma média da 7. 7. Não precisa, não vai a segunda época. 7. Passou. Nota muito melhor do que o Fernando. Eu fui 6,9, né? O Fernando tirou quanto? Não, ele errou 3 só também. Fernando mas foi mal. 3 perguntas, errei 3. Fernando veio 2 vezes e cada vez pior, né? Cada vez pior. Pior que o Fernando só tem aquele professor de história, aquele que não lá sabia. de Rio Grande. E o Milton também, o Milton, que não sabia nada. O Milton. Ele não citou na escalação do Renner Não, acertou. Só botou o Ivan Andrade. Ele esqueceu. O Andrade não jogou. Não, o negãozinho aquele que virou artista, ele não citou. O Breno Melo, ele não citou. Citou o Breno Melo. Falou do Breno Melo. Breno, Juarez Branco. Tu não falou. Andrade, Breno Melo. Sim, mas tu não falou, foi no Sabiá. O Sabiá era a reserva do Pedrinho. Sabiá era a reserva do Pedrinho. Eu estou falando um time que entrou em campo e ganhou. Mas o Ivan Andrade também não era titular em 54. Ou era o Léo Guspida. Carazinho. Era o Gago. O Léo, o Gago. Carazinho. Não, foi campeão em 54. Não, e outra coisa, o Gago era zagueiro. Não, o Gago era zagueiro. Carazinho. O Gago era centro-médio. O Gago veio do Flamengo. Carazinho, dá teu tchau que o tempo está triste, estourado. Pois é, meus amigos, foi uma grande satisfação estar aqui com vocês e que Deus me ilumine sempre para estar consciente. Tu é iluminado por Deus? Hein? Carazinho. Que Deus me dê saúde. Tu tem uma luz assim em cima. Graças a Deus. Então tá, o Barba, Cabelo e Bigode, aos 82 anos, não com a posso me queixar de apresentação nada. do Muito obrigado pra pós-scriptum vocês. e do mestre, esteve conosco aqui com bastante... O verdadeiro Carazinho. O verdadeiro Carazinho. Agora, o Carazinho vai assumir um compromisso conosco aqui, de público, que ele vai nos ajudar a trazer o Vevé a esse programa. Vevé. Tá? O dia que o Vevé vier a esse programa, será a Histórico. consagração do Barba, Cabelo e Bigode. Tchau. Pode falar. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.